Começa agora mais um vídeo com um resumo do capítulo da novela O Rei do Gado, que está sendo reprisada na Globo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Vem Que Tem Novela, que traz o resumo dessa novela que foi sucesso na sua estreia e que está sendo sucesso na sua reprise. E o resumo de hoje tá daquele jeito, hein? Muitas descobertas, tramas, encontros e muito mais aqui no vídeo de hoje. Se você curte a novela, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum capítulo, ok? Agora vamos lá para o resumo de hoje. Na fazenda de Jeremias Berdinazzi, ele e Marieta estão tomando café e conversando. E ele diz: "Fica sossegada, filha. Isso não vai dar em nada, Marieta. Quem matou o infeliz não deixou nenhum rastro." Marieta fala: "Mas alguém matou o Dr. Fausto." Jeremias pergunta: "Foi você?" Ela olha para ele e fala: "Pelo amor de Deus, tio." Jeremias então diz: "Esquece." Judite, que também está ali ouvindo a conversa, fala: "Aquele ali não valia nada." Marieta diz: "Eu não estou chorando a morte dele, Judite." Jeremias fala: "Então esquece." E ela diz: "Mas o delegado está por aí, fuçando." Jeremias fala: "Deixa ele fuçar." E Jeremias completa: "Vamos trabalhar, que isso sim é o que interessa." Judite fica sozinha e fala: "Chorar o mal defunto? Pelo amor de Deus." Na fazenda do Araguaia, Dona Ana pergunta a Luana: "Tá mais calma, filha?" Ela responde: "Eu tô." Dona Ana diz: "Patrão saiu, mas é pra lida. Estão por aí." Ela diz: "Eu sei." Dona Ana fala: "Ele se sente bem aqui, seu Bruno Mezenga." E Luana, sorrindo, diz: "Isso eu também sei." Dona Ana fala: "Você se levante as mãos pro céu, menina, de estar vivendo com um homem desse." Ela responde: "Eu levanto, Dona Ana. Eu não posso mais viver sem ele." Dona Ana diz: "Pelo amor de Deus, filha, para com isso. Você estava tão feliz e agora de repente..." Luana fala: "As coisas estão clareando na minha cabeça, Dona Ana, estão clareando." Dona Ana pergunta: "O que está clareando?" Ela fala: "Esse nome que ele falou, Jeremias Berdinazzi." Dona Ana pergunta: "E o que tem esse nome?" Ela diz: Meu pai falava esse nome com ódio. Parece que eu estou ouvindo. Aquele maledito Jeremias ladrão me roubou tudo que eu tinha. Eu me lembro." Dona Ana pergunta: "Mas quem que é esse Jeremias Berdinazzi?" Luana responde: "Era o irmão dele, Dona Ana. Eu sou uma Berdinazzi de verdade mesmo. E meu pai se chamava Giacomo Guilherme Berdinazzi." As coisas estão me voltando, as coisas estão me vindo na cabeça, Dona Ana. Dona Ana fala: "Que bom, filha. E seu nome? Você lembra do seu nome? Você lembrou do nome do seu pai. E você se lembra do seu nome?" Luana para, pensa e fala: Meu nome é só Luana. Acho que eu nunca tive outro, não." Enquanto isso, em Brasília, o senador está preparando um discurso e o telefone toca. É a esposa Rosa que dá notícias de sua filha para o senador. Ela diz que a filha está trancada no quarto, que ontem ela até saiu, mas voltou arrasada. Provavelmente fizeram alguma zoação com ela na rua. O clima em Ribeirão Preto está um caos. O senador tenta acalmar a esposa, mas sem sucesso, e Rosa avisa para ele aparecer em casa no dia seguinte para conversar com a filha, ou ela não vai se responsabilizar com o que pode acontecer com ela. Ela desliga o telefone e o senador fica se perguntando como que ele pode preparar um discurso nesse caos desse jeito. Na casa de Bruno Mezenga, Marcos chega de mansinho. Lia está na sala e pergunta: "Marcos, por onde você andou?" Ele pergunta: "Cadê o pai?" Lia fala: "E o que você quer com o papai?" Marcos diz: "Quero topar de frente com ele logo, quero enfrentar a barra. O que tiver que acontecer, vai acontecer, não vai?" "Então, Lia, por favor, vai lá e chama ele que quero falar com ele." Lia então diz: "Só que você chegou numa boa hora, Marcos. O papai tá lá, correndo às fazendas dele." Marcos, aliviado, fala: "Graças a Deus." Lia pergunta: "Por onde você andou, Marcos? Me diz." Ele fala: "Fui para São Paulo." Lia diz: "Fugiu da raia ligeirinho."
Marcos pergunta: o que você queria que eu fizesse depois daquela palhaçada toda? E Lia repreende o irmão: palhaçada que você aprontou. Marcos diz: eu reconheço isso. E pergunta: vem cá, como é que ficou o clima aqui depois de tudo isso, hein? Lia fala: você não pode imaginar não, Marcos? Eu quase morri de pena da Liliana. E o senador então, coitado, não sabia onde enfiar a cara. Você sabia que o senador rompeu com o papai? Marcos fala: não, não me fala isso. Enquanto isso, na fazenda do Araguaia, Bruno está conversando com Zé, Donana e Luana, e ele começa a falar um pouquinho da história e do ódio dele com a família Berdinazzi. Ele fala o quanto de ódio ele carrega por eles terem roubado a mãe e a avó dele. Donana tenta amenizar, porque está vendo como Luana está ficando chateada com a conversa e fala que essa história já faz tanto tempo, para que o patrão mexer nisso agora? Bruno fala: esses dois, Donana, esses dois safados, o Jeremias e o outro irmão dele, foi só o pai deles morrer que eles venderam a fazenda. Mas para vender, eles enganaram minha mãe e minha avó, falsificaram a assinatura da minha mãe, roubando elas duas. Zé então diz: esses dois não valia nada mesmo, não. Bruno completa: não valia nada, Zé. Meu pai recebeu a minha avó Marieta com a roupa do corpo e mais nada. Zé então pergunta: e eles não deram sinal de vida não, patrão? Bruno diz: e ia dar sinal de vida como, Zé, se eles não tinham nem coragem de encarar meu pai? Só que agora um deles vai ter que me encarar, esse tio maledito aí, Jeremias Berdinazzi. Zé pergunta: e o outro maledito, como o senhor fala? Bruno responde: o outro lá, Deus já acertou as contas com ele. Donana pergunta: como Deus acertou as contas, patrão? Bruno fala: segundo o meu filho me falou quando ele esteve por lá, esse outro safado aí morreu com a família toda num acidente de caminhão de boia fria em São Paulo. Donana fala: que nem o que aconteceu com a família da Luana? Bruno diz: foi. Ô, Luana, me desculpa, eu não queria ficar falando essas coisas. E ela responde que não tem problema. Bruno fala que esse tipo de acidente é comum acontecer, infelizmente. E Donana fala: só que no caso da Luana, sobrou ela. Bruno então diz: parece que do lado de lá também sobreviveu uma menina. Zé fala: nossa, mas é muita coincidência? Bruno fala: só que a menina que se salvou lá não perdeu a consciência não, já tá lá cobrando o que é dela. Aquela lá também é uma maledita Berdinazzi, viu? Amanhece e Bruno viaja. Donana e Luana ficam conversando e Donana avisa a Luana que se ela fosse uma Berdinazzi, o patrão jogava ela no rio Araguaia. Mas Luana diz que não é, já que o maledito lá já tá com a sobrinha com ele. Mas Dona Ana não entende as lembranças que Luana teve ontem, que se lembrou até do nome do pai. Luana fala que as coisas estão muito embaralhadas na cabeça dela e que o nome dela é Luana e não Marieta. Em Ribeirão Preto, Marcos vai até a casa de Liliana. Rosa atende e ele diz: desculpa, dona Rosa, será que eu poderia falar com sua filha? Rosa, brava, responde: você ainda tem coragem de aparecer aqui, seu vagabundo? E bate a porta na cara dele. Na fazenda de Jeremias, ele e Marieta chegam da lida e ela pergunta: tio, o senhor não vai arrumar ninguém para colocar no lugar do senhor Olegário? Jeremias diz: você conhece alguém de confiança e incompetente, filha? Ela fala: eu não tive tempo de saber disso ainda, tio. Jeremias fala: pois é, dinheiro a gente tem e paga, mas lealdade, não. Neste momento, eles ouvem o barulho do avião e Jeremias pergunta: quem é que está chegando a essa hora? Bruno chega na fazenda de Jeremias Berdinazzi, ele toca a campainha e Judite atende. E ele diz: é aqui que mora Jeremias Berdinazzi? Judite responde: sim. Bruno pergunta: eu poderia falar com ele? Judite diz: ele está almoçando. Bruno sai entrando e avisa que vai esperar. Judite pergunta: quem é que eu devo anunciar para ele? Bruno fala: Giacomo Guilherme Berdinazzi. Judite arregala os olhos, faz uma cara de assustada e sai correndo para avisar Jeremias. Enquanto isso, Bruno fica só olhando ali a sala, a casa e senta na cadeira de Jeremias.
E nessa expectativa de como vai ser esse encontro entre os Mezenga e os Berdinazzi, termina mais um vídeo com um resumo do capítulo da novela O Rei do Gado, que está sendo reprisada na Globo. Se você não quer perder nada sobre o que vai acontecer na novela, já se inscreve aqui no canal, vem que tem novela para saber de todas as novidades, ok? Te espero no próximo vídeo.